Olá, meus amigos. Esse meu vídeo é para você, membro e também não membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecidos como os Mormons, não é verdade? Esse é o vídeo mais importante que você vai ter assistido na sua vida. Tá preparado? Então vamos lá. Primeiro, vou falar um pouquinho sobre mim. Quando eu tomo decisões que dão o rumo da minha vida, sempre sou muito determinado e comprometido. Praticamente nasci como membro da Igreja Sud. Eu participei da primária, fui um bom rapaz. Servi em uma missão de tempo integral, me formei no instituto, encontrei uma boa moça com quem estou casado há muitos anos, tenho meus filhos, já servi na ala, na estaca, fui professor, oficiante no templo, sempre me esforcei para cumprir as minhas funções, ser um bom marido, ser um bom sud. Mas vamos ao que interessa. Já na primária, eu sabia o que era um testemunho e fiquei preocupadíssimo quando fiz 8 anos. Ia ser batizado e não tinha essa confirmação. Aos 12, então, recebendo o sacerdócio, continuava insatisfeito com essa situação, mas era dedicado nos assuntos espirituais, cumpria metas, orava e lia as Escrituras. Por que não tinha um testemunho? Me sentia meio indigno, incompleto. Parecia que não tinha feito o suficiente. Já tiveram esse sentimento? E quando chegou o tempo de missão? Como iria pregar o Evangelho sem um testemunho real? Eu não confundo sentimentos pessoais ou até mesmo fé com um testemunho propriamente dito. Os sentimentos bons fortalecem a fé. Sim, eu tive muitos sentimentos bons. Mas um testemunho é algo que se pode diferenciar claramente de um sentimento qualquer e que de forma nenhuma nos é tirado. Bom, anos atrás, preocupado sobre esse assunto, resolvi estudar sobre testemunho. Encontrei algumas coisas muito interessantes que me fizeram refletir. Tudo o que eu vou citar agora é encontrado nos manuais e Liahona. É errado duvidar ou questionar doutrinas do Evangelho ou é uma parte normal do desenvolvimento de um testemunho? Foi por meio das dúvidas sobre as doutrinas que Joseph Smith encontrou a verdade, não é? Mas, como membros da igreja, devemos nos concentrar em ter um testemunho e fortalecer nossa fé, para que as dúvidas e perguntas sejam resolvidas. Devemos orar com fé para saber o que fazer, mas também determinados a obedecer, porque o Senhor preparou o caminho. Existem aqueles que distorcem a verdade e mudam as doutrinas. O conhecimento do mundo não é capaz de definir as coisas espirituais. Elas podem ser entendidas apenas pelo Espírito. Elas devem vir do coração, e é aí que encontramos o testemunho, um conhecimento seguro da veracidade das doutrinas do Evangelho. O presidente Kimball falou: estude, reflita, pense, ore e haja. É claro que o estudo é importante, mas tem que ser acompanhado de oração e fé. A simples aceitação passiva das doutrinas não nos trará um testemunho. Deus nos revelará quando nos tornamos humildes, receptivos e comprometidos a obedecer. Quando não aceitamos doutrinas, a menos que comprovadas intelectualmente, não demonstramos fé. Mas a fé não é ter uma lealdade cega. Obedecer fielmente é abrir as portas do conhecimento espiritual. O inimigo nos faz pensar que, quando aceitamos sem questionar, é uma obediência cega e não é pensar por nós mesmos. A questão é simples. Confiamos no Pai Celestial? Às vezes não entendemos o motivo para obedecer. E nesse período,
usamos a fé. Resumindo, Joseph recebeu a verdade por questionar, mas como membros, devemos nos concentrar em ter fé e obedecer, para assim recebermos nosso testemunho. Não chame isso de lealdade cega, mas de obediência fiel. E se algo parece confuso, não precisamos necessariamente entender. É só ter fé e obedecer. Bom, vou fazer uma comparação. Num julgamento, para que a sentença seja feita com justiça, é necessário que o conhecimento seja aplicado de forma correta, certo? E quando essa avaliação é unilateral, a justiça é comprometida. Aplicando para o Evangelho, onde se encontra a linha que separa a lealdade cega da fé? Na ignorância, na falta de conhecimento ou o ponto de vista unilateral. Existem pessoas de conhecimento fenomenal, mas por esse conhecimento ser unilateral, agem com ignorância. Num artigo de Harvard, li que é incentivado a mantermos uma mente aberta para novas informações. Podemos ter nossas próprias opiniões, fundamentos, crenças, mas nunca tão obcecados e fanáticos que ao recebermos uma nova informação, a desconsideremos ignorantemente, sem estudar e considerar. Vou deixar aqui um link de um vídeo interessante que eu assisti retratando os efeitos colaterais de se viver numa bolha social. Quando me deparava com as ofensas anti-mormon, grosseiras e apresentadas de forma agressiva, seguia a instrução da igreja: não dar atenção, prestar o testemunho, mas não discutir. Uma vez fui confrontado por uma pessoa sobre o livro de Mormon. Não era agressivo, era coerente. Então ouvi. Falou sobre provas de que o livro não era verdadeiro e que muitas delas estão disponíveis no próprio site da igreja. Basta abrir o PDF da versão de 1830 do livro e comparar com a atual. Decidi não continuar o assunto, apesar de eu estar certo de que essas informações não comprometeriam a veracidade do livro. Ainda achei válido verificar. Nunca questionei minha fé. Considero bom o meu conhecimento do Evangelho e doutrinas. Tenho sempre o cuidado de identificar informações falsas e não me deixar influenciar por informações fracas ou opiniões disfarçadas de verdade. O ambiente da Igreja Sud atual é acolhedor, onde se pregam bons atributos cristãos e as pessoas convivem em harmonia. Bruce McConkie disse que, por meio do Espírito Santo, a verdade é incutida nas próprias fibras e nervos do corpo, de maneira a não ser esquecida. Eu não esperava nenhuma manifestação visual, mas qualquer resposta que se aplicasse à descrição de McConkie. Assim como em escrituras como Tiago, Moroni e Alma incentivam a pedir a Deus que Ele responde. Decidi, então, dar o meu máximo para adquirir meu testemunho sobre a veracidade do Evangelho restaurado. Fiz um estudo das Escrituras acompanhado de muito jejum e orações fervorosas. Pedi para amigos que, mesmo sem saber o motivo, se juntassem a mim em jejum e oração. Dando sequência aos meus estudos, encontrei informações tenebrosas que ocorreram na formação da igreja. Não eram intrigas mentirosas. Está tudo documentado. Fatos irrefutáveis, que em sua maioria podem ser encontrados nos próprios registros oficiais da igreja. Os próximos vídeos vão tratar dessas informações, de como os eventos na organização da igreja realmente aconteceram. Fui cauteloso em não adicionar conteúdo duvidoso. Busquei confirmar todas as fontes nos documentos originais. Os vídeos vão seguir uma sequência fundamental para que as conclusões sejam claras e coerentes. E lembre, não ame uma doutrina ou um líder religioso acima da verdade. Não insista
em buscar desculpas para continuar iludido. Enfrente a verdade e busque as respostas.